Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Você está no Focando Vidas, que é o Ministério do LVO Luz e Vida aos Orientais. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Se é a primeira vez que você está com a gente, sinta à vontade e desfrute da palavra do Senhor. Aqueles que já nos seguem, continue orando por nós, intercedendo, porque realmente a batalha não é fácil. Queridos, nós hoje vamos dar continuidade a Efésios. Nós paramos, teve um bom tempo aí de silêncio do nosso podcast por questões de sistema, mas estamos retornando. E todas as quartas-feiras, 10 horas, nós estamos normalmente ao vivo. Hoje vai ser gravado, mas possivelmente na próxima semana será ao vivo. E você poderá inclusive participar. Hoje, quarta-feira, 18h30, nós também estamos no YouTube, ao vivo. Estamos dando prosseguimento à série que nós trabalhamos agora em Hebreus. Estamos acompanhando a vida de José. E possivelmente semana que vem iniciamos Moisés. Na sexta-feira, 18h30 também, nós estamos dando continuidade à série de Lucas, versículo a versículo. Se você perdeu alguma, é só entrar em Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. E você realmente vai ter mais de 500 mensagens ali. Se tiver dúvida, fique tranquilo. Assistiu, não entendeu alguma parte, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 999 11 5272. O LVO está associado à WH, que é uma missão internacional inglesa que está em mais de 35 países. E eu, por misericórdia, sou um dos integradores dos novos missionários, também damos aula a eles. E eu gostaria de falar com você. Se você está me assistindo, vai me assistir, claro, e você é um pastor ou mesmo é um cristão, que dentro da sua igreja você sabe que tem alguém com chamada missionária, ou você mesmo, entre em contato comigo, porque aí nós vamos encaminhar você para a pessoa que vai estar pegando seus dados e envolvendo já para você iniciar um treinamento online. E depois de receber esse treinamento online, você vai estar indo para o campo de verdade. Possivelmente no Paraguai, vai ser treinado ali em evangelizar, discipular em outra língua e depois será encaminhado para o campo que o Senhor colocar no seu coração. Tá bem? Nós vamos estar gastando um tempo agora de oração, pedindo realmente que Deus possa primeiro estar nos instruindo aqui e também pelas pessoas que eventualmente estão doentes, estão com problemas. Então orem conosco. Deus vivo, nós entramos em Tua presença, Senhor, no Santo dos Santos. Te agradecemos por o privilégio que temos de estar juntos aqui com o Luana, estar com o Caio, com a Graça, com o Marcos, para comunicar essa mensagem. Que o Senhor possa visitar a cada um aqui, possa nos dar tranquilidade naquilo que vamos expor, que Teu Espírito nos leve, porque somos falhos, que Ele instrua, que Ele ilumine os textos. Intercedemos pelas pessoas, Pai, que necessitam da Tua misericórdia. E lembramos em primeiro lugar do Tadeu, que está na UTI e, humanamente falando, não tem mais recursos. Então pedimos que o Senhor ou cure, Senhor, de forma sobrenatural. Mas, caso contrário, que o Senhor possa estar dando paz, tranquilidade ao coração da esposa e filhos. Que o Senhor possa também estar com o Paulo, Senhor, do Pão da Vida, pastor Paulo, que foi queimado, Senhor, com uma explosão de 1 litro de álcool. Possivelmente vai ter que fazer enxerto, Senhor. Então, que o Senhor possa estar cuidando dele e restaurando, e que tudo aquilo que ele tem que passar, passe, mas não tenha sequelas. Peço também pelo filho, que também queimou o braço, o Miguel, que também o Senhor guarde. Pai, nós temos duas guerreiras, Senhor, que têm lutado contra o câncer, que é a Paulinha de Sá e a Rebeca. Essas duas já por muito tempo, Senhor, têm orado e
temos também intercedido para que o Senhor possa curá-los. Sabemos que essa é uma doença terrível, somente o Senhor pode. Também lembramos a Deus a minha sobrinha Pri e o Rafa, que é o marido, que tem passado problemas tão difíceis, Senhor, tão sérios. Pessoas que realmente não sabem, mas ele tem hidrocefalia e muitas vezes desmaia, tem muitos problemas. Aí com isso ele não está recebendo aquilo que precisa para pagar suas dívidas. E a Priscila, Senhor, minha sobrinha, que já deveria estar aposentada, Senhor, mas a burocracia aqui no Brasil está impedindo, ela tem problemas sérios na coluna. Então os dois, além dos problemas físicos, meu Pai, estão com problemas sérios na área financeira. Que o Senhor possa levantar pessoas que venham de alguma forma amenizar esse sofrimento. E libera, Senhor, a parte burocrática, Senhor, que ela possa ser aposentada. E também, Deus, que os médicos consigam descobrir o que está havendo com o Rafa, para que ele volte a trabalhar e volte a ganhar normal. Também entregamos a vida, Senhor, de todos os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados pela face da terra, principalmente em países de perseguição. Guarda-os no teu amor, Senhor. Livra-os da boca do leão. Que o Senhor seja honrado e glorificado através dessas vidas. Seja com todos os missionários, Senhor, do WH e do LVO. Seja com todos, ó Pai, que estão em países difíceis, Senhor. E eu lembro, Deus, do Álvaro, Senhor, da esposa, que os dois aqui no Brasil possam se recuperar fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Guarda-os no teu amor. E agora, Pai, qualquer pessoa, nós pedimos também pela Silmara, Senhor, que também está fazendo um exame, dores de cabeça fortíssimas, ainda não sabemos o resultado, mas que o Senhor possa também pôr a tua mão de poder ali. E agora, Deus, que o Senhor esteja nos dirigindo, nos iluminando, e todos que vão entrar através do YouTube possam ser abençoados por essa mensagem. Em nome do Deus vivo que oramos e agradecemos. Amém. 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 Bom dia, Caio. Bom dia, Luana. Que Deus abençoe. E aí, minha esposa, Graça, quer dizer que você me ama? Você falou que me amava? Você falou ao vivo? Tá bom. O que tem para falar para nós hoje de manhã? Estamos felizes, né, de estarmos aqui de novo. É um privilégio, né, porque Deus realmente colocou isso em nossas vidas para honra e glória do nome dele, que estamos aqui, né, felizes também. E sabemos que o Senhor usou o Caio, né, para que nós estivéssemos aqui, que o Senhor abençoe ele e toda a sua família. Amém. Maravilhosa. Amém. E aí, senhor? Alguma novidade no campo? No campo, você diz campo. No campo financeiro e também na sua vida ministerial, né? Tá. Então, a gente pegou uma empresa nova, que é a parte de telecomunicação e na parte de PBX virtual. Empresa grande, empresa boa. A empresa dela é a Telecem, chama. E também continuamos trabalhando com aquela empresa de empregadas. A gente, no caso, entrou muitas empresas, mas porém as empresas que estão vindo são empresas que não têm um faturamento. Então, assim, por exemplo, a Telecem, essa empresa de empregada, elas têm um faturamento mensal. Mas outras empresas que entraram não têm um faturamento mensal. Então, a gente está buscando empresas que tenham faturamento mensal, aí pelo menos de uns 30 mil reais, para conseguir investir em tráfego pago. Entendi. Entendeu? Se entra uma empresa muito pequena que não tem como bancar. Ficar 1 mês, 3 meses no máximo. E aí, isso não adianta, né? Nem para mim, nem para eles, né? Claro. Porque o tráfego pago, ele precisa... O primeiro mês é para você avaliar qual que é o público-alvo, qual a idade, qual que é a renda,
qual que é, por exemplo, se é homem ou mulher que mais compra, qual que se está comprando mais por celular, mais computador. Então, o primeiro mês é para isso, né? E aí, os outros meses é para você escalar aquilo que realmente foi... Deu retorno. Que deu retorno. Tá bem. E na área ministerial? A gente investiu agora num tripé para começar a fazer as gravações no meu canal, que é o Conselhos e Palavra. O que você chama de tripé? O ring light, aquele quando você coloca o celular para você poder gravar na altura certa, né? Então a gente fez esse investimento. E o próximo investimento seria um novo celular, porque a imagem é muito importante, né? Principalmente para o YouTube. Então a gente precisa de um novo celular para realmente continuar fazendo as gravações com uma qualidade boa, né? Amém. Ok, amados, que Deus abençoe. Hoje nós vamos dar um repasse em Efésios, tá? Porque nós interrompemos. Quem não seguia nem lembra mais do que nós já falamos e fizemos, não é? Então, nós vamos estar trabalhando um pouquinho, desde o capítulo 1, aqueles pontos mais importantes, ok? E quando nós abrimos aqui o capítulo 1, tem alguns versículos importantíssimos para cada um que está vivo ainda, né? O que já morreu aí não tem mais jeito, mas os que estão vivos, eles têm que ser informados de algumas coisas básicas. Primeiro, que não foi teu pai e tua mãe quem decidiu que vocês viessem, não eu, qualquer um aqui, mas foi Deus. E por que nós estamos afirmando isso? Porque a palavra afirma, né? Tanto é que no versículo 3 e 4 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, não é que nos abençoou, mas ele continua, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E o versículo 4 é algo assim que poucas pessoas sabem. Assim como, e eu já tenho perguntado, quando foi que Deus escolheu você? Quando eu nasci, quando eu me converti. Não, acho que foi um pouquinho antes. Aqui fala, assim como, versículo 4, Efésios 1:4, nos diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Uau, faz tempo, hein? Então você já existiu na mente do Senhor. Isso é muito importante, porque as pessoas pensam que Deus estava não estava fazendo nada, né? Então ele vivia na eternidade passada, ele vivia Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram uma comunidade, né? Mas eles quiseram formar o homem para que ele tivesse esse relacionamento. Desfrutar do amor dele. Do amor dele, né? Da graça, da misericórdia. E ele fez tudo para o homem, tudo. Tudo que existe é para nós, né? O ar, o mar, as pessoas. Deus fez um homem relacional, né? Então, assim, as pessoas não podem viver sozinhas, ela tem que estar sempre, né? Então, assim, ele fez o homem para que também este homem tivesse um relacionamento com ele. Só que o primeiro homem já decidiu não querer ter esse relacionamento com ele, né? Então, ele mandou seu filho para que aqueles que um dia quisessem ter esse relacionamento com ele, pudessem aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Amém. Aí ele se tornaria filho de Deus. E é interessante porque ele escolheu exatamente a época da história que nós viríamos, qual país, qual cidade, né? Qual estado, cidade, qual casa, qual pai e mãe, não é? Sim. E para que ele fez isso? Então o versículo 5 diz, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós nascemos mortos espiritualmente, andamos apenas com a alma e o nosso corpo. O espírito não tem nenhuma ação, porque ele está impedido de agir por causa do pecado. E de repente a gente tem um encontro com Cristo. Nesse dia nós somos vivificados no Espírito. Começamos a ser curados na nossa alma, ok? E vamos ser glorificados em nosso corpo. E quando isso começou? O versículo 13 nos fala
eu vou falar o 12, que mostra o motivo pelo qual ele nos chamou, né? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, essa Bíblia, não é? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, no dia que eu nasci de novo, no dia que vocês nasceram de novo, naquele dia vocês foram feitos filhos de Deus, se tornaram santuários do Espírito Santo. Todos os teus pecados passados, presentes e futuros foram limpos. Deus o Pai nos vê sempre através de Cristo, porque a ira do Pai caiu sobre Jesus. Jesus morre a nossa morte. Aquele que pagaria por toda a eternidade longe de Deus, num lugar terrível, Jesus morreu por cada um de nós, individualmente. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou, e ele faz aquele convite, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acheis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bem, e se ele comprou a cada um de nós com seu sangue, ele vem buscar, que é o versículo 14, o qual o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia, até o resgate. Olha, o Senhor vem buscar, é o arrebatamento, né? Estamos esperando, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Bem, isso nós vimos no capítulo 1. Você comentasse um pouquinho sobre a questão de louvor da sua glória. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele, por amor a você, por amor a mim, Ele simplesmente entra na história que Ele havia criado. E Jesus abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, abriu mão de tudo, daquele que Ele era, sem nunca deixar de ser Deus. Não, eu sei, calma. E ele vem e completa a obra na cruz, morre, ressuscita e volta à presença do Pai, à direita do Pai. Então, quando fala para em louvor da sua glória, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é glorificado através de tudo isso que ele fez, que é a promessa que ele cumpriu, ele foi obediente até a morte. Então, o Senhor se alegrou tremendamente com a morte do Filho e o traz de volta, se coloca novamente à direita dele, e ele volta a ter a mesma glória que ele sempre teve. Mas ele precisou primeiro completar esse trabalho, e isso ele fala lá em João, capítulo 17, se você quiser visitar lá. Sim, mas eu quero falar da questão de louvor da sua glória, porque no começo você falou que nós também fomos feitos para o louvor e glória dele. Glória então, dele. exato. Mas eu quero saber, que você fala um pouco, o que a gente fez, foi feito para o louvor da glória dele. O que significa isso? Esse procedimento nosso? O procedimento nosso é exatamente testemunhar dele, porque ele fala que nós fomos chamados, versículo 5 diz assim, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ou seja, nós fomos chamados como testemunhas vivas de Jesus, glorificando o Filho. E o Filho, com isso, glorificou o Pai. Que é o que ele fala em João 17. A pessoa que não está evangelizando, não está glorificando, testemunhando, não tem sentido. Ele foi feito por um fim, para a glória de Deus. Você foi escolhido. Se ele não está brilhando, seria o Salmo 19, seria bem importante nós dissermos, porque assim, o sol foi feito para quê? Para brilhar. O sol foi feito para brilhar. Função, né? Então, se ele não brilhar, o que vai ocorrer? Um monte de catástrofe. Uma série de consequências. Problema. A lua, ela foi feita para quê? Também. Iluminar a noite, ela tem influência. Agir até no nascimento de crianças. Tudo foi feito com propósito. Tá. Então nós também, nós fomos feitos, lá em Salmos 19 fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Porque a alma do homem, ela está doente. Tá? Quando o homem pecou, ele começou a degenerar no corpo, né?
Então é a morte, é o final dele. Então, Mas o homem não foi feito para morrer, o então homem foi feito para viver aquela eternamente. pessoa que tem vergonha da palavra, tem vergonha de testemunhar, tem Sim. vergonha de se posicionar, ela está completamente errada Sim. com relação a... Ela não sabe a Ela não está função dela. brilhando. Sim, porque ó, se você lembra no versículo 12 que eu Sim. li, que nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória, ou seja, se eu fui colocado aqui com um propósito, com dons, ok, com ministério, e eu não estou fazendo isso, eu não estou sendo Glorificando o nome realmente do Senhor. glorificando o Senhor. É. E com a morte de Cristo, ele glorificou o Pai, porque ele foi obediente até a morte, Até a morte de morte. cruz. Então, lá em João 17, que eu queria ler, só para diz assim, essa é uma passagem fantástica de Deus, o Filho, intercedendo por nós, inclusive por você, está aqui, né? Nós estamos aqui. E ele fala no capítulo 17 o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu. É interessante que ele orava de olho aberto, tá? Então essa de olho fechado é algo que o homem criou para não distrair, né? Não devagar. E disse: Pai, é chegada a hora. Opa, lembra que ele sempre falava, não era chegada, não é chegada. Então agora ele está Não é a falando, minha hora. é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Glorifica teu filho, ou seja, ele vai morrer e o poder do Senhor, Deus Pai, vai trazê-lo de volta. Ele cria nisso, morreu sabendo que o sofrimento que ele ia passar a ponto de suar sangue não era nada perto da alegria que ele iria sentir pela salvação do Marcos, pela salvação da Graça, da Luana, do Caio, e qualquer outro, tá bom? Então ele fala: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então o Pai vai enviando os encontros marcados da minha vida e da vida de quem quer pregar, né? E a vida eterna é essa definição de vida eterna, no versículo 3, é fantástico. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. Esse conhecer, essa palavra, é a mesma palavra utilizada para ter relacionamento sexual. E José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. Aquele que diz que o conhece, ou seja, que tem essa intimidade, e não obedece a sua palavra, é mentiroso. Então ele está falando, e a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, Deus o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, nós temos que conhecer, termos intimidade com o Pai, com o Filho, através de quem? Através de quem? Da palavra dele. Tá bem? Da palavra. Através de quem? É da palavra, mas através de quem? Espírito Santo. Aí, Espírito Santo. Tá certo. Se não tem Espírito Santo, nem a palavra você conhece. Não. É verdade. Se não tem o Espírito Santo, você não consegue nem entrar na presença de Deus. Ele que ilumina o texto. É ele que ilumina, é ele que faz com que eu, ao ler isso aqui, eu consiga interpretar. Sim. Ok? Então ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. E agora ele fala: eu te glorifiquei na terra. Daí vem a pergunta: como? Né? Consumando a obra que me confiaste a fazer. Ou seja, como foi que o Filho glorificou o Pai, e onde? Ele foi na terra e morrendo, obedecendo o Pai até o fim. Sim. E agora ele fala: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Por isso que eu falo que são encontros marcados, né? Eu vou contar uma historinha já já. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. E por que eu falei que nós estamos nessa oração? Quando você chega, por exemplo, a partir do versículo 15 desse capítulo, diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
Não rogo somente por isso, ou seja, Jesus não estava rogando apenas pelos discípulos, os apóstolos, os demais, né? Sim. Não rogo somente por esses, mas também por Aqueles. aquele que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Todos nós, ok? Então, eu queria contar uma história, né? A partir desse versículo 13, que fala em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, né? Tendo nele também querido fosse selado com o Santo Espírito. Vocês sabem que a gente trabalha na Unicamp, né? E Unicamp, depois eu fiquei afastado dela 27 anos. Então, a mentalidade que eu encontrei agora é totalmente diferente daquela que eu trabalhei quando estava na primeira vez. Então, eu tive que começar a entender de novo, conversar e tal. Por isso eu estou usando muito a ciência, né? Tanto é que o telescópio James Webb está acabando com qualquer perspectiva de evolução, está arrebentando, ou seja, eles têm que mudar todo mundo, eles estão apavorados, porque tudo aquilo que a palavra fala está sendo realmente provado que é isso mesmo, né? Tudo foi criado de uma vez, perfeito, porque a evolução, ela quebra a segunda lei da física, que fala que de um caos, de uma explosão totalmente bagunçada, desorganizada, começou a evoluir, foi se tornando perfeito e cada vez melhor, melhor. E a segunda lei da física diz que é o inverso. Tudo começa maravilhoso e vai envelhecendo. Eu, por exemplo, era jovem, já fui criança, né? Um dia, né? Já tive cabelo preto, barba negra, né? E as coisas vão envelhecendo. Você pega um sapato novinho, coloca no armário, 20 anos você vai lá, você vai ver como é que ele está. Né? Todo embolorado. Então, eles então está provando, o James Webb, que o mundo foi feito pronto. Né? E os caras estão apavorados, não sabem o que fazer. Bom, mas aí é outra conversa. Um dia eu venho falar sobre isso aí. Mas aí, eu estava lá na Unicamp, e saí eu e mais um discípulo, Pedro, porque toda sexta-feira a gente faz o discipulado e sai para evangelizar a turma lá. E o Pedro falou assim para mim, eu queria tomar um cappuccino antes da gente sair para evangelizar. Falei, tá bom, então vamos, tem uma máquina lá. Chegamos na máquina, a máquina quebrada. Olha só como Deus monta, né, os encontros marcados. Eu falei, puxa vida, eu vou ficar sem o cappuccino. Aí uma pessoa que estava ali, que nós não tínhamos falado nada, disse, olha, lá na Biblioteca Central tem outra máquina. Vão lá. E nós fomos. Quando nós chegamos lá, Biblioteca Central fechada por reforma. Tinha uma senhora e tinha mais um outro rapaz lá. Fizemos sinal para ela, que a gente só queria comprar coisa para mim. E aí ela sorriu, abriu, o Pedro entrou, comprou. Quando nós estamos voltando, eu vi duas roupas, foto, né? Duas roupas chinesas, grandes assim. Sabe aquelas que tem um buraco que a pessoa vai atrás, enfia o rosto, né? A Graça até tirou foto lá. E eu comecei a brincar falando chinês, né? E a moça falou, por que você está falando chinês? Eu falei, porque eu morei na China, né? Eu sou missionário. Puxa, eu também sou crente e tal. E olha que coisa tremenda, né? O rapaz, Estevão, estava ali e os pais foram de igreja, né? Mas ele não era salvo. E pelo fato, primeiro, olha o que Deus monta, né? A máquina quebrada, nos encaminhamos lá para aquela máquina boa, começa a conversar. Como não tinha ninguém, estava fechado, eu pude conversar com ele mais de meia hora, sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema. Se fosse um dia normal, eu não poderia fazer isso, porque eu estaria entrando, mas Deus sabia. E o Estevão aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nesse dia ele foi feito nova criatura. E hoje, se ele morresse hoje, estaria na presença do Pai. Bem, voltando então para o capítulo 2. O capítulo 2 é tremendo, porque ele fala, Paulo está recordando, o apóstolo Paulo está recordando como que essa turminha que está recebendo aqui de Efésios, como eles eram antes de se converter. Então, no versículo 1 e 2 diz, ele vos deu vida. Então, eles estavam como? Mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele fala algo tremendo no versículo 3. Entre os quais também todos nós, Paulo se inclui, ele também era assim. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, filhos do diabo, como também os demais. E os versículos 8, 9 e 10 são versículos chaves, né? Mostra que nós não somos salvos por frequentar uma igreja, por algum intermediário humano, vivo ou morto, nem por pastor, nem guru, nem pai de santo, nem papa, nada. Não temos como, vamos assim, morrer e ir para um lugar chamado purgatório, ou se reencarnar, qualquer coisa desse tipo, né? Mas somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. E ele fala, porque pela graça, graça é um favor imerecido, nós merecemos a morte, né? A misericórdia de Deus impede que o Senhor nos dê aquilo que nós merecemos. E o amor nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, filantropia, qualquer coisa, né? Para que ninguém se glorie. E porque nós fomos salvos por fé, na cruz ele paga completamente o preço, morre a nossa morte, ressuscita, nos oferece de graça a salvação. Eu aceito ou rejeito, eu tenho livre-arbítrio para isso. E quando eu recebo Jesus, a partir desse instante, como filho de Deus, o Senhor começa a nos preparar para andar em boas obras. Então, fazer o bem, filantropia, qualquer coisa que você faça, não é para ser salvo, é porque você já é salvo, que é o que fala no versículo 10. Pois somos feitura, e essa palavra feitura é poesia, você é uma poesia, Graça é uma poesia, eu sou uma poesia, a Luana, o Caio. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Depois, nós, partindo do capítulo 2, chegamos no capítulo 3. No capítulo 3 mostra que aquela separação que havia entre os judeus e os gentios, né, de outros povos, é quebrado através de Cristo Jesus. É revelado o mistério que Deus estaria conosco, algo que era impossível, né? Até hoje os judeus não acreditam nisso. Mas nos tornamos então co-herdeiros com eles, né? Fazendo parte do corpo de Cristo. E ele fala, acho assim muito interessante, no versículo 14 ele diz, 3,14: Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, os que já partiram em Cristo, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, cada um de nós, o Senhor Jesus falou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só, quando você ora hoje, você sai do tempo e espaço e entra na presença de Deus. Quando uma pessoa está doente, como era o caso, que Graça tinha um câncer terminal, e foi curado sem fazer operação nem nada, você ora a Deus e Deus cura. Se a pessoa está, de alguma forma, opressa por demônios, ou até possessa mesmo, você ora em nome de Jesus, os demônios vão. Ou seja, você tem a autoridade que Deus te deu e tem o poder para exercer a tua função. Você prega a palavra, você, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora, através de um dom de ensino, onde as pessoas vão ouvindo e o Espírito então começa a ministrar, ok? Então, aqui fala, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos
qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, nós não temos ideia do que nós fomos livres. A gente não tem assim uma ideia correta do que seria passar a eternidade no lago de fogo. Nós não temos, ou seja, aquilo que aconteceu conosco é algo sobrenatural, irreversível, porque nós não perdemos a salvação, e excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E chegamos no capítulo 4, que é o que nós realmente paramos. Isso aqui é algo tremendo, porque ele começa a mostrar que existe um só Deus, né, um só batismo, uma só fé, que nós temos que preservar a unidade do Espírito. Depois, quando chega a partir do versículo 7, nos dizendo que nós temos dons, que ele levanta pessoas, servos, para equipar os santos, né? Então, no passado tinha apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Apóstolos não tem mais, me perdoe quem crê, porque para ser apóstolo teria que passar pelo crivo de Atos capítulo 1. A questão da mensagem de profecia, nada pode ser acrescido ou tirado dessa palavra. Então, nós temos hoje evangelistas, pastores e mestres, né? E eles foram levantados para quê? Para o aperfeiçoamento de cada um, para realizar o trabalho do Senhor, para glorificar o Senhor na terra. E ele fecha versículo 15 e 16 dizendo: mas seguindo a verdade, seguindo a palavra, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado, corpo aqui é o corpo de Cristo, né? Consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, olha só, para a edificação de si mesmo em amor. Então, cada vez que você, Marcos, aplica o seu dom na minha vida e eu na sua, e graça na minha, ou seja, essa troca, nós estamos nos edificando e nos fortalecendo. E chegamos aí no capítulo 5. Eu gostaria que você firmasse um pouquinho o capítulo 1 de 4. Leia você. Tá. Então, uma coisa que nós batemos muito, né? Sim. E de 1 a 3, o Senhor, através de Paulo, explica como começou a nossa vida e como éramos e o que deve ser. A partir do capítulo 4 é como se Paulo dissesse o que, Graça? Agora você sabe que você é em Cristo, agora ande, caminhe. Viva. Então leia o versículo que você falou. Muito importante. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, em toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muito bem. Então, nós agora, capítulo 4, 5 e 6, é a sua vida diária, seu andar. É de você com os outros também, né? É o com fruto Deus do Espírito e com os também. outros e com você mesmo, né? No capítulo 5, ele começa mostrando que nós temos que ser imitadores de Deus, né? Andando em amor, enfim, ele vai ter uma série de coisas maravilhosas aqui, até que chega, por exemplo, no versículo 7, no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lembra que ele fala isso lá no capítulo 2, né? Portanto, não sejais participantes com eles. Hoje em dia, é muito comum algumas pessoas que se dizem cristãos, mas não são realmente firmes na palavra, não estão aplicando, que eles se metem no meio de escarnecedores, se metem em lugares onde se pratica todo tipo de problema
lascívia, adultério, etc. E quando você conversa, a pessoa diz, não tem nada a ver. Não, Não é bem assim. é como se Deus baixasse o padrão, né? Mas a palavra de Deus fala, claro, portanto não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, Você tem que brilhar. andai como filhos da luz. Ok? E chegamos assim no capítulo 5, versículo 18, que nós já falamos, 18 a 21, que é uma preparação para um relacionamento entre, por exemplo, marido e mulher, que nós vamos, na semana que vem, voltar aqui. Então eu preparei só para chegar aqui. Versículo 18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui a palavra no original, no grego, é deixai-vos encher. Porque o Espírito Santo está completamente em você. Mas, se você não está andando segundo a verdade, o Espírito não tem de você a quantidade que ele quer te usar. Porque você está em pecado, você está em dúvida, incrédulo, participando de coisas erradas. Então, quando você se esvazia do pecado, que é a respiração espiritual, pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar, pecado que só eu e Deus conhecemos, aí a gente se enche do Espírito. Como é que é a nossa respiração normal, Graça? Como é que você respira? Confessando, né? Não, respiração física mesmo. Você joga o gás carbônico, Que é um veneno, e respira o oxigênio. oxigênio. No mundo espiritual, o gás carbônico chama-se pecado. E o Espírito Santo nos enche quando você se esvazia do pecado, aí você volta a ter aquela autoridade que você deve ter para pregar a palavra, repreender demônio, orar por pessoas para serem curadas, etc. Bem, comentário, Marcos. Não, eu ia comentar uma coisa, mas vai sair do Não, contexto. pode comentar, se for interessante. Não, é que assim, a gente está falando da questão pessoal, né, de você manter-se como um exemplo, né, da parte espiritual. Só que a gente vive numa sociedade, eu estava até falando com minha mãe dentro do aconselhamento que eu fiz com ela, que a gente vive numa sociedade do marketing, né, ou seja, eles elevam pessoas que, por exemplo, você tem que ser rico, você tem que ser alto desempenho, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que ser magro, você tem que ser inteligente, E assim, a maioria das pessoas não está nesse nível e muitas vezes nem vai chegar. Né? E aí fica frustrado. E aí fica frustrado. Na verdade, esse tipo de coisa, ninguém assim gosta de falar, mas de certa forma gera a inveja gera a tristeza, e a tristeza leva a depressão e um monte de coisa. Por isso que muita gente hoje está tomando remédio. Até comete suicídio, né? Comete suicídio. Só que eles precisam colocar essas pessoas lá em cima, né? Eles colocam isso como padrão para que as pessoas, vamos dizer assim, fiquem almejando isso e comprem as coisas que estão sendo oferecidas, que a gente está vendo no mundo de marketing. É todo marketing. Eu queria, assim, na sua visão, como que você vê porque o que você fala que você falou hoje, que a gente tem que testemunhar, que esse é o objetivo de Deus para nossa vida. E não ficar buscando essas coisas. Sim. Mas, por outro lado, a gente, muitas vezes, Deus coloca essas coisas assim para a gente... como trabalhar com isso nesse mundo de hoje? É isso que eu queria perguntar para você. Aliás, essa pergunta tua é muito importante, porque a gente está trabalhando com jovens cantoneses, e isso é uma das questões que são levantadas. Como realmente enfrentar essa situação. Bom, tudo começa, Marcos, isso é o que aconteceu comigo. Tudo começa com o que você entende por nascer de novo e ser filho de Deus. Quando você compreende realmente... O que você é em Cristo, é o que Efésios fala. Então, quando você compreende que em Cristo, antes disso você estava morto, e você era guiado, conforme nós lemos no capítulo 2, por duas coisas,
que são os instrumentos de marketing, tá? Que diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo duas coisas, inclinações da nossa carne. Então o marqueteiro sabe quais são as coisas que agradam a tua carne, tá bem? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos do diabo. Muito bem. Então, quando eu nasci de novo, eu compreendi o lixo que eu era. Eu era o segundo homem de uma companhia de seguros. Acima de mim só tinha o superintendente e o dono. Abaixo o resto. E eu era o cara mais orgulhoso do mundo. Eu achava que eu era o cara fazendo especialização em finanças, Getúlio Vargas. Então eu achava que eu era o cara. Se chovesse eu morria afogado, né? O nariz empunado. E Deus realmente entrou na minha vida. Não quando eu estava na dor, porque eu estava empregado, eu tinha minha esposa e tal, mas ele entra quando eu estava realmente questionando a minha existência, o mundo existencial meu estava desabando. Eu amava minha esposa, eu amava vocês, né? Mas ele não existia ainda, né? Acho que era bem pequenininho. Pequenininho, né? E eu tinha Quando casa naquela época, com 33 anos, eu já tinha casa, já tinha carro, já andava de avião, né? E eu achava que, mas o meu mundo interior estava vazio. Por mais que eu tentasse, não resolvia. Só comia em lugares caríssimos. Eu comia só em terracitária, porque o pessoal me levava, roupa de marca. Nada disso me preenchia. Sim. Ou seja, esse marketing que era usado e que eu me apropriava, não preenchia o meu vazio. As pessoas que tentam preencher o seu vazio através de coisas que têm um tempo rápido, ele precisa sempre de outra. Era o que eu fazia. Você ganhou esse copo de ouro. Você se alegra, fica maravilhado, tal. Talvez uma semana. 2. Depois esse aqui já não está sendo mais tão... Você precisa de outra coisa para preencher esse vazio. Então, quem sempre está buscando ter algo cujo tempo é curto, ele sempre vai precisar, então ele sempre vai ser alguém infeliz. É aquela alegria passageira, boba, né? Agora, quando eu aceitei Jesus, eu passei a ter uma perspectiva eterna. Não precisei mais coisar, tanto é que a graça hoje, quem compra roupa para mim é a graça. Eu não compro mais roupa, não compro nada. Uma série de coisas que para mim era prioridade, hoje não é nada. Carrão, que nada. Andou, tá ótimo. Então, a minha vida mudou porque a minha perspectiva não é preenchida mais por coisas pequenas de curto prazo. Eu tenho uma perspectiva eterna. Eu olho para frente. Então, o Senhor falou, não os tire do mundo. João 17. Preserva do mal. Então, o que eu faço? Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Entendeu? E não me deixarei dominar. Eu não me deixarei por... Então, o que eu faço? Cada coisa que eu vou fazer, eu tenho uma perspectiva eterna. Então, eu vou andar, vou caminhar, vou fazer esporte, vou nadar, fazer uma série de coisas que não é contra a palavra do Senhor. Vou ter uma camisa que não posso sair pelado por aí, né? Preciso de um automóvel. Então, essas coisas, elas não se tornaram mais o meu Deus. E antes eram. Eu idolatrava certas coisas. Hoje não mais. Hoje, o meu foco está sempre em Jesus. Então, eu estou com 78 anos, faço em setembro agora, a minha perspectiva é diferente. Cada ano que passa, eu estou mais perto de Deus. Porque eu sei que mais dia, menos dia vai me levar, se não houver o arrebatamento. Então, eu olho as coisas, por exemplo, se o marketing dependesse de mim, estavam perdidos, porque a minha influência de marketing não é nada. Eu não tomo conhecimento de carro. Mas ainda tem influência. Você pode ver que no supermercado as coisas úteis
né, necessárias, Mas elas ficam lá no fundo. Sim. E Você as passa no meio, porcaria vai no você caminho. passa no meio, você vai comprar carne, mas Você você vai comprar... pegando, né? Então, só que eu tenho uma perspectiva que eu coloquei para mim. Cada um tem que ver o seguinte: isso que eu vou fazer, essa tomada de decisão, aonde eu vou, glorifico o Senhor, porque é o que está em Efésios. Exatamente. Eu estou testemunhando com Deus, pessoas me convidam para ir em determinados lugares. E alguém aqui sabe do que eu estou falando. E eu falei, eu não vou. Não, mas tem que ir e tal, convidou, tá, eu vou, tudo bem. Eu fui. Mas o lugar, o ambiente não tem nada mais comigo do que se fala, o que se faz, as coisas a maneira como as pessoas se comportam, não tem nada a ver comigo. Eu sou um peixe fora d'água. Agora, se eu fosse um cara que não aplicasse essa palavra na minha vida, não tem nada a ver, não é bem assim, é baixar o padrão. Eu queria comentar uma coisa, porque assim, cada pessoa tem um tipo de sofrimento, vamos dizer assim. Tem pessoas que sofrem por não ter dinheiro, tem gente que sofre por não ter o corpo perfeito, tem gente que... Isso dentro do marketing, né? Sim. Tem gente que sofre porque não é bonito, tem gente que sofre... Isso tudo o marketing vende, né? Porque não consegue alguma coisa, não tem sucesso. A questão é que assim... você tem que pegar aquilo que faz você sofrer e você tem que colocar numa perspectiva de Deus. Sim. Então, por exemplo, se eu sofro porque eu não tenho dinheiro, uma forma que você pode estar fazendo, associando aquilo que a gente está conversando Senhor, me dá recursos para que eu possa testemunhar do Senhor. É isso. Recurso básico. Se eu tenho um corpo que não é o ideal do mercado, Senhor, que o meu corpo possa glorificar o Senhor, eu podendo ter um corpo perfeito ou melhor, que seja para a sua glória. Porque você Entende? tem que ser um bom mordomo daquilo que está na tua mão. Sim. Então você tem que associar aquele sofrimento que você tem, que é estimulado pelo marketing, Sim. mas com a perspectiva cristã. Sim, perfeito. E aí você consegue ter a paz, porque a paz só provém quando você está dentro do que a gente falou agora, de glorificar a Deus e de realmente fazer com que o nome dele seja glorificado. Uma das coisas que eu fiz desde que eu nasci de novo em Cristo, que eu entendi isso que você acabou de falar, é que eu nunca me comparo com ninguém. Eu também. Seja em termos de inteligência, seja em termos profissionais, seja o que for. Eu vou fazer o meu melhor. Por quê? Porque Deus me deu assim, algumas coisas que eu sei que faz parte, ou seja, o incrédulo tem habilidades, né? Coisas que alguns cantam, outros... E depois que eu me converti, o Senhor me usou essas coisas que eu já tinha para Ele. E fora os dons, são duas coisas. Dons são uma coisa especial, só tem quem nasceu de novo, mas aquilo que você já fazia antes é algo que todo ser humano tem, mas que você pode caminhar. Eu, por exemplo, antes de me converter, eu escrevia. Eu fazia poesias, eu escrevia livros, né? Música. Mas tudo com a perspectiva do homem, né? Quando eu me converti, eu comecei a canalizar essas coisas para quê? Para o Senhor. Eu acabei de terminar mais um livro, né? A Fé Sem Obras é Mortas, e espero que seja publicado. E assim vai, eu vou começar um outro que é Encontros Marcados. Então, então, aquilo que é a sua habilidade, aquilo que você pode canalizar da você maneira canaliza para o melhor. É. E tem coisas que são base comum. Você pode comer com uma pessoa não cristã, ir num restaurante, comer e tal, sem problemas. O Senhor comia com pecadores, não é? Mas não fazia o que os pecadores fazem. É diferente. Então, a gente tem que ter uma perspectiva correta, não ter, não ter demais para que eu não me esqueça de Deus, e nem de menos porque eu não murmure. Você tem que ter, pedir a Deus as condições necessárias para você sobreviver.
Só isso. Então é o que eu imagino. Bem, Eu- nós estamos encerrando. Pá. Eu queria utilizar o 19 ainda, que ele faz assim muita... 19 o quê? Os Salmos. Ah, bom, então vai rápido porque nós Aí ele temos só fala dois, assim, 2 minutos. Os céus proclamam a glória de Deus, e tudo é para a glória dele. O firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa outro dia. Uma noite revela o conhecimento da outra noite. Não há linguagem, você ouve falar, amanhã vai ter um novo dia, amanhã vai ter um anoitecer, hoje vai ter... Você não ouve, mas você sabe que terá. A sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, tal. Eu queria falar com relação ao sol, por exemplo. Deus colocou o sol. Ele tem uma finalidade. Ele colocou... ele tem que estar no ponto certo, na distância certa da Terra. Tudo tem que estar, né, cronometrado, para que a Terra não tenha frio demais, Por não isso que tenha não foi por calor acaso. demais. Foi tudo colocado ali. Tá? E um dia o sol fala, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou brilhar. A Terra vai morrer de frio. Acabava com tudo. Né? Né? Ou hoje eu vou esquentar mais. Então, assim, ele age da maneira que ele foi criado. Assim somos nós, os filhos de Deus. Nós somos para a glória de Deus. Se nós não estamos glorificando a Deus, porque assim, o sol, ele não tem vontade, ele foi colocado lá da maneira que Deus achou necessário, ele não pode estar nem perto demais da terra, nem longe demais, porque não haveria vida. Então ele está, e ele fica ali, porque ele não tem vontade. Tá? Ele é um ser inanimado. Não, ele é animado, mas assim... Animado não ser vivo, né? não ser vivo. Então ele foi colocado, a lua também. Hoje eu não vou brilhar à noite. Hoje eu quero ficar escondido. Então isso vai trazer muitas consequências. Assim somos nós, crentes, que não estamos fazendo nada. Por que Jesus morreu? Por que ele se animou a deixar o lugar maravilhoso onde ele estava? Vir na terra, ele foi cuspido, ele foi coroado com espinho. Por causa de quê? Por causa do grande amor que ele tinha para conosco. Porque ele queria o homem para si. Ele criou o homem para viver eternamente ao lado dele. Porque o sol, ele está lá, ele tem a sua função. É maravilhoso, ele esquenta, é maravilhoso. E vai Tudo ter um bem. dia que nem o sol vai existir. Nem isso. Quando a gente morar eternamente com Deus, não vai existir sol nem mar. Vai ser a Nós luz. não temos uma ideia de como vai ser. Dele vai brilhar, vai ser a glória dele, né? Dele. Então, assim, o que nós temos que fazer, que nem lá aqui no Salmo 19, no 7, ele nos dá a receita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É onde o homem está morto, né? Estava com muitos problemas, não morto de existência, mas assim, no pecado. Então, quando ele é ressuscitado para Cristo, em Cristo, né? Quando ele se torna filho de Deus, ele agora é o sol. Ele tem que brilhar, ele tem que ter a sua função para o qual ele foi criado. Porque senão, muita gente vai morrer dos nossos lados, assim, do nosso lado, e não vão conhecer o amor de Deus. Então nós temos que estar salgando a terra, que nós somos o sal da terra, e nós somos a luz da terra. Palavras finais, Marcos? Não, só achei interessante essas que a gente conversou hoje. Qual é a função, né, do cristão e da gente se proteger, né, proteger a nossa alma da tristeza desse mundo, onde a gente tem que associar aquilo que a gente quer com o que Deus quer, espera da gente. Amém. Sim. Amém. Exatamente. Queridos, assim nós terminamos esse tempo. Para mim foi muito gostoso. Não sei se para você foi. E se foi, então compartilhe, tá bem? Nós vamos estar na próxima quarta-feira de manhã, às 10. E possivelmente vai ser ao vivo, espero. E você pode realmente compartilhar na sua rede. Hoje, toda quarta-feira, nós estamos fazendo às 8h30 mais lives também no YouTube ao vivo, tá bem? Que Deus realmente abençoe a cada um de vocês, os proteja, os guarde. Ore por nós, ore por mim, pela graça, pelo Marcos, né? Nosso ministério. E nós temos
muitas frentes de trabalho. Trabalhamos online lá em Moçambique, né? Equipando 2 igrejas. Também nós estamos dentro da Unicamp, estamos com chineses, cantoneses e língua mandarim. Estamos em casa toda a quinta-feira e outros grupos que a gente faz online. Então, eu acredito que realmente a gente pode, e você também, usar o seu meio de comunicação para atravessar fronteiras. Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.